são 12 horas e 19 minutos e 22 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. O secretário Gilber Trindade, secretário de Saúde, ligou aqui para a gente para falar sobre a reforma do PA do Morumbi e acabou desligando o telefone, mas por um bom motivo. Ele agora está presente aqui, em carne e osso, em nossa frente aqui no estúdio. Preferiu vir até aqui porque estava próximo aqui da rádio, então já deu um pulinho. 12h20. Secretário, como que vai acontecer essa reforma? De que maneira os pacientes, o pessoal ali, a população do Morumbi, da cidade inteira, né, que se socorre do PA, vai fazer esse deslocamento para o Curitibano e para a OPA? Secretário Dr. Gilber, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui mais uma vez e explicar mais uma vez o que vai acontecer. Essa reforma, ela foi... nós vamos fazer porque nós temos uma determinação judicial para que seja feita. Já se sabia que era urgente essa reforma, secretário? Essa reforma, a gente já tinha ciência que, desde quando eu assumi uns 6 meses atrás, que a gente precisaria fazer essa reforma, né? E foram feitos alguns remendos, né, anteriores, né? E pinta daqui, pinta dali, tampa buraco, troca refrigerado, queima o raio-x, é problema de fiação. Então ali vai ser... É um problema estrutural do prédio? Estrutural do prédio. Aquilo é uma construção antiga, né? Antigo. Ali é assim, ó, ali era para quem está há algum tempo na cidade, primeiro era aquela parte de baixo, ali onde está a urgência, emergência, atendimento, aquilo era um posto de saúde antigo que tinha ali. Na década, na gestão do Dajó, foi construído aquele outro posto anexo. Portanto, foi desativado aquele postinho de atendimento, né, ficou ali de início só o consultório odontológico, depois o CAPES 2, que depois passou lá para o prédio ali, acho que era o SESI, o SENAC, não sei o que. E aí depois uniram esses dois prédios e fizeram o PA Morumbi, né? E já vinha com grandes problemas de infiltração, o aparelho de raio-x dando problema e queimando, por causa da fiação que é antiga, acho que é fino, não entendo bem isso daí, eu sou médico, a gente não mexe com essa parte elétrica, mas tem uma certa noçãozinha. Então fomos obrigados a fazer essa reforma, nos vimos obrigados por determinação judicial e por necessidade também. Claro, mas então, secretário, deixa eu fazer a seguinte pergunta, então, o senhor está 6 meses como secretário de saúde, então vamos falar do secretário anterior ao senhor, da administração passada e repassado, que é o seguinte, é lógico que já vinha apresentando esses problemas estruturais há algum tempo, então, será que não dava para ter feito antes, bastante tempo atrás, uma parte do posto, daí termina, faz a outra, termina e faz a outra, para que não precisasse interditar? Do passado eu não posso falar nada, tá? Porque eu posso falar da agora, né? Eu não vou fazer caça-bruxa do passado, se poderia ser feito ou não, aí vai dar consciência de cada um. Então, o que eu posso falar é o seguinte, essa divisão da reforma, se poderia fazer por etapas, eu consultei que quem vai fazer mais a reforma mesmo vai ser o Obras, que vai gerenciar a atividade da reforma. Eu conversei com o pessoal do Obras, dá para a gente dividir, fazer a metade de cima e depois fazer a de baixo? Segundo eles me informaram, não. Tecnicamente eu não posso questioná-los, nem tenho como conhecimento técnico para fazer esse questionamento. Não pode, não pode. E eu pensando como médico, como atendimento também, eu vou fechar uma parte, aquela parte de cima onde tem ali a recepção, divido a recepção ao meio, vou ficar com meia recepção e fico com a parte de baixo ambulatorial, de urgência e emergência. E ali não vai só urgência e emergência, ali vai a azul, a verde, a classificação de risco, depois a amarela e a vermelha. Tudo bem, fecha essa parte. E quando eu for fazer a parte de baixo? Eu vou ter que fechar de qualquer maneira a urgência e emergência. Passar por cima, né? Aí fica a parte de cima só para atender a consulta. Sim. Eu acho que vai ser uma coisa um pouco inviável, um pouco meio na contramão, se nós fecharmos tudo. Então, o que nós vamos fazer, nós como Secretaria de Saúde? Nós temos ali 23 médicos e uma gama grande de enfermagem, tanto de auxiliar, técnico e de enfermeiros. Nós vamos dividir esse pessoal ali para o Morumbi 2, Morumbi 3 e Maracanã. Dar um reforço nessa parte para o pessoal que, se for achar necessário fazer consultas, eu vou pedir à população que procure a UPA somente no caso de urgência e emergência, ou uma cólica renal, ou uma diarreia profusa, ou uma gripe mais intensa. Aquilo que ele puder deixar de ir na UPA para atender seria muito interessante. Depois eu vou explicar por quê. Então, nós vamos fazer o reforço nessas unidades ali próximo ao Morumbi, ao PA Morumbi. Vamos fazer o reforço, que já atende até as 23 horas, lá no Profilub 2,
que está fazendo atendimento do trabalhador, né, específico atendimento ao trabalhador. Mas vamos fazer uma exceção, vamos colocar médico lá também, um reforço para atender, que fica até as 23 horas. Vamos fazer um reforço lá no Curitibanos, ali perto da nossa UPA, ali no Jardim Curitibano, aquele posto de saúde novo em frente ao mercado. Tá? Então vamos colocar profissional médico lá também. Como é que vai ser feito esse atendimento? Caso o paciente vá à UPA, ele vai ser classificado de acordo com o seu risco, de azul, de verde, de amarelo e de vermelho. Sendo azul e verde, ele vai ser encaminhado para a unidade do Curitibano, ele estando lá, que é o mais próximo. Vamos deixar transporte, caso a pessoa não tenha condições de se locomover esse local. Vamos deixar orientação lá no PA Morumbi, para também orientar para onde encaminhar esse paciente, pelo menos nas primeiras semanas, 10, 15 primeiros dias, para que o paciente tenha a orientação de onde ele procurar. O transporte, então, ele vai ficar no posto que estará funcionando. Vai ficar no UPA, caso seja necessário também, né? No PA não vai ter o transporte do PA. Também vamos deixar um transporte ali no PA também. E hoje eu já vou ter uma reunião à tarde, já estava tudo já acertado hoje à tarde. É van, ônibus? Não. Vai ser transporte, ambulância, transporte social, né? Porque nem todo mundo que vai lá, nem onde vai dar se a gente for transportar todo mundo que for lá para o PA Morumbi, né? Então eu vou pedir um bom senso, uma compreensão da população. Agora, o pessoal está questionando, né? Foram lá hoje no PA Morumbi, porque vão dividir em 2 partes, em 3 partes, tudo bem, não tem problema. Tanto que eles me tragam uma solução viável e plausível, não tanto a mim, porque quem vai decidir isso mais a parte de obras, que tem mais o conhecimento técnico da coisa, do que eu propriamente dizer, não, então não faça assim. Que você divide, você faz a reforma, nós vamos trocar telhado, provavelmente madeiramento, as calhas, a parte elétrica, a tubulação, a hidráulica e alguns pisos que forem necessários. É uma reconstrução, né? Provavelmente. Vai ser isso daí. Tendo que trocar toda a parte elétrica. Quer dizer, você imagina você tirando meio telhado e o outro fica coberto. Não, é a própria fiação. Você imagina você tirando uma calha e deixa a outra sem tirar. Você tirando a fiação de um lado não vai interferir na outra. Quer dizer, isso daí quem vai poder afirmar melhor seria a parte técnica, os engenheiros, não eu. Mas eu vejo grosseiramente, não tem como. Grosseiramente olhando, que a gente tem um pouquinho de conhecimento, assim, que eu acho que é meio que inviável fazer. Mas se eles me provarem tecnicamente, a mim não tanto, mais a parte dos engenheiros, que pode ser feito isso, e vendo uma autorização também do Ministério Público, dizendo vamos fazer assim, sem problema nenhum, nós fazemos, cumprimos ordem. Né? Mas no momento eu vejo que é inviável, eu vejo que é inviável, mas se estamos abertos à conversação, sem problema. Amanhã parece que vai haver uma reunião no Comuns, né? Eu estava saindo da secretaria para ir almoçar, quando a Cida me ligou, por isso que caiu a ligação, né? Não desliguei, caiu a ligação. Achei que o senhor já preferiu vir aqui mesmo. Não, caiu a ligação, eu tentei ligar umas 3 ou 4 vezes e dava... Passou o túnel. Passou o túnel. Tá, isso é bom. Eu vou lá, que eu moro aqui perto, né? Eu falei assim. Então, eu tenho que, infelizmente, faleceu um grande amigo meu e eu tenho que. E ele parece que vai ser às 2 horas, vai para a cidade dele. Vai para outra cidade, né? Então eu vou passar já a palavra para o Enes. Secretário, a vacinação contra a gripe teve largada hoje de manhã, não é? É mais um serviço. É mais gente envolvida em cima de tudo isso que o senhor está falando aí. Como é que está a organização disso? Como é que vai funcionar? Se pega totalmente os postos de saúde? Todos os postos de saúde hoje iniciaram a vacinação. O dia D, a campanha que aí vai ser divulgado e também divulgado pelo Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado, e que o dia D é dia 30, é sábado, né? Então hoje já começamos a vacinar e o dia D mesmo da campanha é dia 30, como seria antes, né? Agora quando começou um processo gripal um pouco mais cedo, como começou a dengue um pouco mais cedo do que o normal deveria começar, a gripe também acompanhou, acho que um vírus anda junto com o outro, né? Então acompanhou. Então por isso decidimos até, logo quando começou isso daí, eu já pedi autorização a acesso, se a gente pudesse começar a vacinação mais cedo. O problema é que as vacinas que tinham é do ano passado, elas não servem para isso daí.
essas de agora, porque elas são modificadas todo ano. Existem as unidades sentinelas da gripe, que faz a coleta de 5 coletas semanais, independente do período do ano, e com essas coletas, se não me engano, o LACEN, o Instituto Oswaldo Cruz, eles fazem a avaliação das cepas virais dos vírus que estão circulando para produzir a vacina. É a Organização Mundial da Saúde. Então eles fazem isso daí. Então, por isso que a vacina anterior não serve muito para a vacina desse ano. Né, porque tem o H1N1, tem o H3N2 e tem o influenza B, que tem agora, que vai ser a trivalente, né, dessa campanha. Você tem uma previsão de... O jornalista Chico Alencar está aqui conosco, com muito prazer. Fala aqui, Chico. Fala com o microfone. Que saber se você tem uma previsão assim, do número de pessoas afetadas ou disponível ou interessadas. Né? Olha, essa vacina, ela é programada para criança de 6 meses até 5 anos, idosos, gestantes, indígenas, né, e puérperas, aquelas que tiveram neném, né, de até 30 dias, não sei se puérpera tardia ou recente, não sei como é que eles vão fazer essa classificação, mas puérperas, né, aquelas que tiveram filhos, e as pessoas que têm comorbidade, né, o diabético, o hipertenso, o cardíaco, o nefropata, nessas pessoas. Os idosos acima de 60? Acima de 60. Para homem e para mulher ou muda? Não muda. Não? Tá? 60. Para cima, graças a Deus eu estou na faixa. Nós estamos na faixa nós três estamos na faixa de vacina. A gurizada espera um pouquinho, né? Eles têm uma resistência maior, né? Então tudo isso daí. Bom, por causa da dengue, a UPA, tanto a UPA como todos os postos, né, estavam sobrecarregados, a UPA ia atendendo 500 pacientes por dia, e agora vem o H1N1. Juntar tudo ali na UPA. Deixa eu explicar para vocês sobre essa gripe. Todo mundo fala H1N1. É a gripe suína. É gripe suína, a gripe A. Né? Então, nós temos H1N1, H3N2, tem influenza B. Então o Estado, a Federação está tratando como síndrome gripal aguda, entendeu? Síndrome respiratória aguda, né? Grave aguda, que está sendo tratada. Então, nem tudo porque às vezes gripe H1N1, nem todas elas são. Você pode ter um processo gripal mais forte, mais intenso, entendeu? E não ser H1N1. Você pode ter H1N1 também, pode ter H3N2 e pode ter uma influenza B. Então, para chegar à conclusão do diagnóstico de H1N1, precisa ser coletar o material, encaminhado para o LACEN, para fazer esse diagnóstico diferencial. Ele não está sendo feito, ele está sendo feito por amostragem. Nem todo mundo que vai chegar na unidade vai fazer a pesquisa desse exame. Então, nós temos que tomar cuidado em falar H1N1. A gente causa um impacto social aí na mídia de todo mundo tem H1N1, todo mundo tem um processo gripal intenso. Se H1N1 é outra coisa, tá entendendo? Aí vai precisar fazer o exame, mas o exame ele é feito por amostragem, ele não é todo mundo que chega com gripe e vai fazer o exame de pesquisa de H1N1. Mas o município está pronto para atender. O município está pronto, o medicamento tem, que é o direção, que é o Tamiflu, né, que é feito. Essa medicação, segundo a informação da nossa secretária de Estado, não vai ter falta. Ele é fornecido nas unidades de saúde, na UPA, no Praia Morumbi, nos hospitais também privados eles têm também, que quando você é atendido no hospital privado, no Unimed ou Costa Cavalcante, se precisar de tomar a medicação, ele é distribuído no local, não precisa a pessoa. Eu tive uma ligação esse final de semana, e depois eu liguei de retorno lá no hospital de origem, onde a pessoa foi consultada. Não, nós temos aqui, é só a pessoa pedir a pessoa que voltasse lá, que pegasse, adquirisse a medicação lá. Essa medicação não está à venda. Porque quando o Tamiflu não está à venda, em farmácia é distribuído gratuitamente. Mas ele tinha para vender em farmácia? Tinha para vender em farmácia, não existe mais. Não está tendo mais. Acho que as pessoas estavam usando como queriam, né? Está usando. Aí uma coisa importante, se a pessoa tiver um sintoma de gripe mais forte que seja, ela procure logo a unidade de saúde, porque essa medicação é interessante ela ser usada nas 48 primeiras horas para poder fazer o efeito satisfatório. Se deixar 4, 5, 6 dias, não adianta muito tomar mais essa medicação. O ideal é nas primeiras 48 horas começar a fazer o uso do Tamiflu. Entendi. Qual é a diferença da gripe normal para H1N1? Olha, como que posso saber, eu estou gripado, vou correr para o posto? Mas aquilo que eu te falei, através do exame.
entendeu? Você tiver a gripe H1N1, a gripe mais forte, ela começa com uma dor de garganta mais intensa, uma febre, tudo súbito. Começa a tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, e você pode pensar na H1N1. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Ela é mais ou menos de início súbito. São os mesmos sintomas da gripe normal, só que mais agravados. Mais exacerbado. Tá, então tá. Doutor, só uma perguntinha. Você tem ideia, você já sabe o número de doses de vacina que nós dispomos? Olha, o Paraná vai receber 3 milhões de doses. Foz do Iguaçu não sabemos quanto? Foz do Iguaçu, não sabemos quanto, né? Mas então ele vai ser distribuído de acordo com pelo IBGE, tem-se mais ou menos a meta, né, de que cada município vai receber, né? Então vamos receber o número X de vacina, que vai ser o suficiente para atender toda a população que está dentro do grupo de risco. Do grupo nunca de teve risco. Problema de faltar a vacina. Não, nunca da gripe, tivemos. Né? Isso nunca existiu. 12h34. Então, quanto à reforma do PA do Morumbi, a população pode ficar tranquila que vai conseguir ser atendida normalmente. Vai conseguir atendida normalmente. Às vezes, uma hora pode ter algum percalço de percurso, mas que vai ser resolvido tudo tranquilamente, sem problema nenhum, vai ter gente para dar apoio. Então vai ter o Morumbi 2, vai ter reforço, o Morumbi 3 vai ter reforço, no Maracanã, que hoje funciona até as 13, nós vamos ver que com esse reforço tentamos conseguir que ele vá pelo menos até as 18, 19 horas. Eu acho que a principal atenção, secretário, vai estar realmente na questão do deslocamento da população. Infelizmente, porque aquilo vai ser bom para o usuário. Eu falei numa entrevista que eu dei na rádio, que eu venho já falando dessa reforma, já desde a semana passada, né? Que aí o pessoal foi lá e tal, que quando chegar no final, que tiver tudo arrumado, bonitinho, vai justificar todo esse sacrifício que nós passamos agora, né? Então, como diz, o final vai justificar o nosso meio que precisou se fazer essa reforma. Então, eu acredito que vai ser um benefício mais para frente para o usuário. Secretário, é apenas uma dúvida aqui, o ouvinte pediu para eu tirar com o senhor. A carteirinha da vacinação imprescindível. Muito importante. E se perdeu, se extraviou, como é que faz? Pergunta dele. Pois é, se a pessoa perdeu, extraviou, ela não vai deixar de ser vacinada se estiver dentro do grupo de classificação que teria que ser vacinada. Ela recebe uma carteirinha? Aí ela faz uma outra carteirinha ali, na hora vai ter essa orientação para o pessoal da nossa equipe de vacinação, que nós não vamos deixar de vacinar aqueles brasileiros que estão dentro do risco lá de fazer uso da vacina, ele não vai deixar de ser vacinado. Perfeito. Mas se tiver leve, que ali também tem a sua importante que leve também, histórico. Que é uma maneira de ele um histórico, depois se um dia ele está precisando, é importante que tenha um cartão SUS, tá? Faça o cartão SUS, se não tiver, faça o cartão SUS. O cartão SUS, ele é muito importante para tudo aquilo que você precisa em termos de rede pública, tudo. Isso não é determinação nossa, tá? Isso é determinação ministerial. Tá bom. E a pessoa tem que, para a vacina da gripe, a pessoa tem que ir na sua unidade de saúde? Na sua unidade de referência de saúde. Então, tá bom. Tá bom? Secretário, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Muito bem, esperamos que dê tudo certo. 12h36, 22,3 graus, a temperatura em Foz do Iguaçu. Olha, é com muito prazer que a gente recebe aqui o jornalista Chico Alencar, que no sábado completou 100 anos da passagem de Santos Dumont aqui por Foz do Iguaçu, e foi comemorado no GRESF essa passagem de Santos Dumont, e com uma proposta ali, Enes, de construção de um museu do Santos Dumont, da história do Santos Dumont, e também contar a história dele, que é padrinho das Cataratas do Iguaçu, né? Que chegou aqui e disse, não, esse lugar tem que virar um parque nacional, é impossível esse lugar ser privado, né? E o Chico Alencar lançou um livro, né? Que está sendo chamado um livro revista, né? Que se chama A Virada do Século nas Asas da História. O livro se baseia na entrevista da pioneira Elfrida Angel Rios, testemunha da visita de Santos Dumont. O inventor ficou hospedado no primeiro hotel da cidade, que pertencia ao pai dela, o Angel. O Chico, obrigado pela tua presença aqui, é um prazer muito grande recebê-lo. É meu também, porque aqui esses microfones já foram nossos, já dividi eles, já. Dividi com muito tempo, né? Com muito tempo e com muita tesão. Com eles, com o Toninho e um monte de amigos, alguns até já se foram, né? Então é um prazer estar aqui. Chico, esse teu livro, posso chamar de livro revista? Livreco. Como é que é certo? Como que é? Livreto ou livreco? Livreco? Não, livreco não, livreto. Livreto fica mais bonito, né? Esse livreto, então, ele se baseia na história de uma pioneira de Foz do Iguaçu que acompanhou o Santos Dumont há 100 anos aqui. Filha do dono do primeiro hotel de Foz do Iguaçu. Que hotel que era esse, Chico? Hotel do Brasil. Hotel do Brasil ficava onde? Agora você me apertou. Ficava na Avenida Brasil, né, Enes? Não era ali?
na subidinha ali, depois da Quintino Bocaiúva? Brasil, não. Não, era lá pro lado das cataratas. Ah, era pro lado das cataratas, era longe. Eu achei que o primeiro hotel do Eu vou Foz contar ficava bem ali. rapidinho como é que surgiu essa historinha aqui. Eu trabalhava no jornal Mini Informativo, que depois eu transformei ele em Jornal de Foz. E era ali onde... Que ano isso, Chico, mais ou menos? 1970 em diante. 70, tá. E eu para ir para o centro ali, umas 3 quadras do jornal para a Avenida Brasil, banco, aqueles negócios que a gente ia, correio, passava em frente da Casa Jaci, casa antiga, casa de comércio, ali bem no centro. E a dona Elfrida tinha uns 70 anos mais ou menos, e ela ficava na loja, sempre ali na porta, e ela me chamava de Chiquinho. E sempre cumprimentava, batia um papinho com ela, aí um dia ela disse que queria me contar uma história, se eu tinha tempo. Como ela repetia tudo que ela falava muitas vezes, tudo perdia um tempo enorme, e eu sempre fui empurrando. Aí um dia eu estava meio folgado, e ela ali na frente, eu falei, dona Elfrida, hoje eu acho que eu tenho um tempinho para bater um papo com a senhora. Ela me levou para os fundos da lojinha dela, onde ela morava, e contou que quando o Santos Dumont veio há 100 anos atrás, quando naquela época não era assim, eram uns 50 e poucos anos atrás, quando ele veio visitar, ele estava na Argentina, e o pai dela chegou no prefeito, o primeiro prefeito nosso, o Chimel Feng, e disse assim, prefeito, vamos convidar o Santos Dumont para vir conhecer as nossas cataratas? Porque as cataratas do lado da Argentina era pública, Já era do lado de lá, né? Nação já. E a nossa era do Uruguai, chamado Jesus do Val. Vamos mostrar para ele? Vamos. Foram lá de carroça, de cavalo, porque não tinha estrada, nem pensar, né? Esse Uruguai de bobo não tinha nada, né? Ele era só dono das cataratas. Ele era só dono de todo o Parque Nacional, para você ter uma ideia. Que coisa. Aí foram lá, convidaram, ele veio. Veio e se hospedou no hotel do pai dela. Ela tinha uns 12 anos, acho. E ela começou a contar a história, eu fui me empolgando, né? Ela ter testemunhado aquilo ali tudo. Aí eles levaram de carroça e a cavalo o Santos Dumont para nossas cataratas. Ele frequentou lá, foi lá, conheceu, olhou, viu tudo aquilo. E falou, de quem que é isso aqui? Aí eles falaram, isso aqui é do Uruguai, lá, Jesus do Val. Ele falou, não, isso aqui não pode ser de uma pessoa só, isso aqui tem que ser de toda a humanidade, né? De todo o Brasil e de toda a humanidade. Aí voltou, ficou hospedado no hotel do pai da dona Elfrida, né? E falou, agora eu vou para Curitiba falar com o governador. Na época não era governador do estado, era presidente do estado, era o Afonso Camargo. Aí levaram ele também de carroça e de cavalo até Guarapuava, e de lá tinha ônibus para Curitiba. Ele foi, naturalmente, foi super bem recebido pelo nosso governador da época, né? E ele falou, olha, eu quero que vocês providenciem, transformem aquilo em patrimônio público, né? E não teve dúvida, o pessoal atendeu ele na hora. Imagina o Santos Dumont pedindo um negócio bacana desse jeito, desapropriaram a terra do Uruguai e transformaram no Parque Estadual do Iguaçu, na época. 20 anos depois que o Getúlio Vargas transformou em Parque Nacional e ampliou o dobro do tamanho dele. E ela começou a me contar essa história, e eu fui mais ou menos umas 5 vezes, durante uma semana inteira, todo dia ela ficava 1, 2 horas conversando com ela, porque ela repetia muito a mesma coisa, sabe? E lá pelas tantas eu perguntei se ela por acaso tinha o livro do registro de hóspedes, dos hóspedes do hotel dela. Ela falou assim, está duvidando de mim, né? Eu digo, não, dona Frida, só que documento, se eu tivesse, isso é um documento histórico. Ela falou assim, olha, eu vou procurar no meio da minha bagunça, e quando eu achar eu te ligo, eu te aviso, tá? Aí uma semana, 10 dias depois, eu estou passando ali na frente, ela falou, Chiquinho, vem cá, ela me chamava de Chiquinho. Aí, quero te mostrar uma coisa. Sentei na mesinha dela, ela era um livro desse tamanho, assim, mais ou menos. Tamanho de um jornal. Tamanho de um jornal. Amarelão, assim, sabe, do tempo. E ela, mostrou lá, dia tal.
Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, e da onde ele estava vindo, da Argentina. Aí me deu uma tremedeira, né? Porque você, como jornalista, ter uma prova dessa, de uma história... E ele, nessa época, já era inventor do avião, já era conhecido no mundo inteiro. Nossa, já era famoso no mundo inteiro. Aí eu falei, dona Elfrida, vamos tirar, só podia me emprestar o livro para me tirar uma fotocópia? Ela falou assim, não, esse livro eu não empresto para ninguém, eu vou com você. Foi comigo no cartório, Salinê, não me deu o livro, foi ela levando o livro, a velhinha. Vamos lá, xerografamos a capa do livro que tem aí no... E aí eu estufei o peito, né, como jornalista, uma reportagem daquela, né? E coincidentemente, naquela época, nós estávamos idealizando o primeiro guia de turismo de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nunca tinha tido um guia de turismo. E com o Toninho Cirilo e o Sadibo Zanello, nós bancamos o guia de turismo. Eu falei, vamos pôr essa matéria da dona Elfrida, que era extensa a matéria, né? E aí o pessoal concordou, porque tinha a ver com o turismo, tinha a ver com a história de Foz do Iguaçu. Aí publicamos o primeiro guia de turismo de Foz do Iguaçu, lá dentro tinha a história, a entrevista com a dona Elfrida. Agora, passado uns tempos, foi chegando os 100 anos da passagem dele, e foi me dando vontade de registrar aquilo, né? E bolei o documentinho ali, que é a transcrição daquele guia de turismo. E pedi para o Samec me receber e assistir ver o meu projeto. A minha ideia era para custear, era fazer uns 20 mil exemplares, pequenininho como esse, né? E distribuir nas faculdades. Nós temos quase 20 mil alunos hoje. E se você perguntar para ele quem é Santos Dumont, tem muitos que nem sabem. Quanto mais que ele teve aqui, em Foz do Iguaçu, e que criou o nosso Parque Nacional. Tem gente que não sabe por que tem uma estátua de Santos Dumont lá nas Cataratas. Essa estátua foi a dona Elfrida, que era o sonho dela, depois que eu fiz a matéria com ela. E ela falou que o sonho dela era pôr, porque o pai dela foi junto com vários iguaçuenses, e o prefeito inclusive, e lá pelas tantas ele subiu ali por cima das cataratas, e em cima de uma árvore que estava enroscada lá, e o pessoal ficou rezando com medo dele cair. Já imaginou, o cara vem aqui em Santos Dumont e morre aqui nas cataratas? Quando ele desceu, eles foram correndo abraçar ele, e graças a Deus o senhor está aqui de volta. Ele disse assim, vocês não se preocupem que as alturas não me intimidam. E sei lá, a velhinha me contou que ele disse, assim, como se fosse entre aspas, foram as palavras dele. E ela disse assim, durante essas entrevistas todas, ela dizia assim que o sonho dela era que a gente construísse uma estátua do Santos Dumont lá encostadinho nas cataratas, para as pessoas que fossem lá soubessem que ele passou por ali, né? Eu falei com várias pessoas, todos os caras, não, dona Elfrida, não, a estátua de Santos Dumont. Aí, na época, o diretor-geral da Itaipu era o Costa Cavalcante, e o ministrinho Wilson Souza Guerra era o representante dele, o diretor-geral. E ele era uma pessoa muito chegada na cidade, né? Ele fez um monte de coisa bacana na cidade. E eu contei a história para ele, ele ficou louco, ele disse, deixa comigo. Aí acho que pegou não me lembro se foi a Varig ou a VASP, falou com a diretoria-geral lá em cima para os caras bancar, tem uma foto ali, bancar a estátua. Eles fizeram a estátua com a data da passagem dele, essa frase, as alturas não me intimidam, e outra, isso aqui tem que ser patrimônio da humanidade, uma coisa assim. E aí no lançamento da estátua lá que construíram, foi toda a cidade para lá, tudo, a dona Elfrida chorava o tempo inteiro, sabe? E agora, quando estava acontecendo os 100 anos da passagem de Santos Dumont, eu disse, puta, essa história eu preciso contar. Aí eu queria fazer tantos mil exemplares e vender ele para vários anunciantes, o Cataratas S.A., o negócio do espaço lá, o Parque das Aves, os hotéis ali da rodovia. Mas eu mostrei para o Samequinho e ele falou, não, Chico, aí tem para o banco, não precisa, pode deixar. Muito melhor, né? E outra coisa que a gente sonhava também era que o Gresf, assim,
desativado como aeroporto, e virou um campo de lazer, assim, uma área de lazer, um clube dos funcionários antigos, né? E transformar aquilo num museu Santos Dumont. Você lembra dessa história? Chico, né? lembro. Ô, Chico, o que a gente tem batido aqui, de que a cidade, histórias como essa, não pode ficar desapercebida, sabe? Fatos históricos disso têm que ser registrados, mostrados, não apenas do ponto de vista jornalístico, mas servir de exemplo. Cultura, educação, isso é cultura, tudo. é. Então, eu acho que nós pecamos muito, né, por não cobrar muito das pessoas, de quem de direito, essa questão do museu. Porque outras histórias Vão aparecer, né? vão aparecer. Junto. Olha, por esses microfones aqui já passaram tantas histórias, Meu Deus sabe? do Tantos jornalistas contando fatos extraordinários. Pioneiros, né? Pioneiros, como você está contando A aqui história agora. escrita todo dia, né? Mas é Todo preciso. dia. Eu conversei uma vez, Chico, com o comandante do batalhão, Carlos Galetti, que passou Eu lembro por aqui, dele. até hoje aqui, né? A respeito de como não começar digamos assim, um museu em Foz do Iguaçu. E ele foi totalmente favorável, tal coisa, se entusiasmou, né? Mas a vida de um comandante é muito curta em Foz do Iguaçu. Exatamente. E o poder de decisão dele tem uma escala lá para cima. Uma escada né? terrível, né? Acima dele tem dezenas, né? É verdade. Mas eu acho que a gente não perde por cobrar mais uma vez isso. Não custa você trazer para esse microfone histórias como essa, mas o melhor é você ter um local em que você, digamos o seguinte, esses fatos históricos narrados aqui nesse pequeno livro. Isso aqui é mostrado lá ao vivo, objetos. Nem faz. Você sabe que tem muitos pioneiros em Foz do Iguaçu que ainda guardam os objetos que trouxeram, que serviram para que eles trabalhassem, criassem suas famílias, montassem os seus sítios, e fizeram o que fizeram, e hoje está aí. Muita gente guarda com muito carinho isso. Eu acho Se tiver um lugar bacana, assim, oficial, para eles vão correndo levar vão lá, correr, né? porque Pra mostrar. agora não vão fazer isso aleatoriamente para, digamos... nem comercialmente, né? Não, nem pode. Mas que está na hora de... Uma cidade que completou 100 anos, né? Agora o Santos Dumont completando 100 anos pela passagem dele aqui, né? Ligado a muita família da dona Elfrida Engel Rios. Que ainda tem parentes vivos hoje aí. Né? Sim, ainda tem parentes. Aliás, a Casa Jaci, ela sofreu modificações na parte frontal. Mas se você olhar a parte do fundo, é a mesma casa Jaci de anos atrás. Exatamente. Aonde que fica? Me atualiza? Almirante Barroso, esquina com Edmundo de Barros. A Casa Jaci hoje é uma outra loja, né? Com certeza. Já reformaram. Mas o prédio é histórico ainda, né? Inclusive, Chico, eu acho que Foz tem que tombar alguns prédios do centro, principalmente ali naquela região da Quintino Bocaiúva, porque está sendo mexido nas fachadas, né? As lojas vêm, compram, mexem na fachada. Quando nós fizemos e está se perdendo. anos, nós fizemos um livro da história de Foz do Iguaçu, entrevistamos 76 pioneiros que nasceram e se criaram aqui. Cada um contando uma história maravilhosa. Contando a história. Quando completou 100 anos, Foz, eu quis reeditar, fazer 100, pegar mais 24 pioneiros, e o Piola lá da Itaipu me autorizou. Mas aí, juntar os velhinhos não é muito fácil. Eu levei muito em cima, porque eu queria lançar no dia 10 de junho, sabe? O livro com 100 pioneiros, que quando fez 76 anos, eu fiz com 76 pioneiros. Eu e o Silvio Campana. Agora eu queria fazer o de 100, reproduzir aquele 76 com mais 24. Aí, para soltar, para imprimir o livro, que é um álbum muito bonitão, você lembra, né? Lembro, sim. No tempo do Ari da Jó, né? Que foi o da Jó que autorizou. Ah, ele fez alguma coisa da Jó, então? Isso ele fez. Isso ele fez, então tá. Mas, o da Jó vai ser lembrado, por isso, para mim, pelo menos, né, que cheguei aqui. E não deu certo? Não ia dar tempo de lançar no aniversário, porque tinha aquele sério problema de revisão, tudo. Então eu tenho gravado, e passei para o Piola,
cada entrevista num disquete, um disquetezinho com todas elas, né? E um dia a gente ainda vai soltar. Mas eu acho que a ideia do Grécio virar um museu é muito bom, porque o prédio do Grécio por si só já é uma história, já é um fato histórico, né? Ali é o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, né? Imagina. Ali que chegavam os aviões da VASP. VASP. O nome de Santos Dumont Museu é ideal, né? O ideal é ali mesmo, o local já está... Agora, veja bem, quando a gente queria transformar aquilo num museu, e nós consultamos o pessoal daqui, eles mandaram a gente consultar o pessoal da Aeronáutica em Cascavel. Eu fui em Cascavel. Aí em Cascavel o cara gostou da ideia, lá o comandante lá da Aeronáutica, falou só que eu apoio, mas você tem que falar, para chegar no poder de sorte, tem que ir em Curitiba. Fui em Curitiba. O comandante lá da Aeronáutica do Paraná adorou, mas disse assim, isso é só em Brasília, só lá no Ministério. Aí eu pedi para o Tércio era deputado na época da Arena, no tempo da Arena, do regime militar. E o Tércio pegou e pediu, mandou a proposta para o Ministério da Aeronáutica para propor a transformação daquilo ali. A prefeitura daria uma área parecida com aquela para o pessoal, os funcionários construírem a área de esporte dele lá e tal. E ali a gente faria um museu. Passou um tempo, liga manda um telex na época, né? Para o Tércio. O Tércio veio todo alucinado. Chico, ministro da Aeronáutica, marcou um encontro com a gente lá em São Paulo. Ele vai para São Paulo, que fica mais perto para nós. Tal dia, tal hora, em tal lugar. Eu digo, vamos, né, Tércio? Eles estamos indo. Eu digo, só que você tem que comprar passagem, porque eu não tenho dinheiro. Deixa comigo. Aí o Tércio falou para mim, isso lá na Rádio Cultura, Enes. Ele disse assim... Onde que era a Rádio Cultura naquela época, Enes? Rua Dom Pedro II, número 180. Muito bem. Eu não sei o número, eu jamais lembraria. Aí diz ele assim, Chico, ele falou um palavrão, me chamou, o nome FDP. Você ainda lembra daquela merda? Merda pode falar, né? Pode, né? A gente fala na televisão, os caras falam. Não, mas tem coisa bem pior. O senhor assistiu à votação do impeachment naquele domingo? Mas aquilo ali é um porta-voz, é uma liberdade para nós, né? Isso. Aí ele falou assim, Chico, você ainda é filiado naquela merda do Partido Verde? Eu tinha acabado de fundar o Partido Verde. Eu falei assim, sou do PM, né? Partido Merda, você falou? Ele falou, é. Então faz o seguinte, vai lá no fórum, cancela e filia na Arena. Filia na Arena, porque vou chegar lá, vou te apresentar para o ministro da Aeronáutica, dizer aqui meu colega do Partido Verde, que era extrema esquerda na época, né? Oposição, né? Oposição, né? Puta, eu digo, Tércio, será, Chico? Pois fui lá, cancelei e me filei na gloriosa Arena, a título eleitor da Arena. Aí fomos para São Paulo. Aí, às tantas horas eu estava lá, era um escritório, não sei do que. O cara chegou, muito prazer, deputado, muito prazer, jornalista. Aí bateu as duas mãos assim, em pé, um cara de 1,60 m no máximo, fortão assim, nordestino, cara de brabo, bateu a mão e falou assim, a ideia de vocês está aprovada, agora tem uma coisa, o lugar que vocês vão oferecer, a estrutura que vocês vão oferecer para os nossos funcionários, eles têm que aprovar, né? Agora, tem uma coisa que eu já posso dizer. Não pode ter um ponto, nada comercial ali dentro. Não é? Aquilo vai ser um museu e um ponto turístico da cidade, que a área é nobre e tal, mas se pôr shopping ali, tudo para, como é que ele falou, depreciar o terreno e a memória, não. E falou assim, e se vocês fizerem do jeito que nós aprovarmos, eu vou conseguir para vocês uma estátua do Santos Dumont de aço de 20 a 30 metros e uma réplica do 14 bis para vocês ilustrar lá a Pachá. Puta, saindo dali um tesão, né? Feliz da vida. Mas é o seguinte, você depende do poder público, prefeitura, câmara, é uma enrolação, né? O prefeito tinha que pegar e comprar essa ideia, né? E sair atrás de pegar. Hoje a nossa sociedade ela está muito mais organizada socialmente, comunitariamente, com a Codefos, a CIF, Sindihotéis,
Eles se juntam tudo e fazem as coisas, né? Se depender só da prefeitura, fica muito. Da autoridade, né? E daí não deu certo, né, Chico? Daí foi rolando agora começou de novo o movimento. Eu falei pro Samek, eu venho falando faz tempo, Samek, que ele é muito influente, né, lá em cima. Falei pro Samek que você podia comprar essa ideia de transformar o nosso GRESF no... E aí o Piola, o Carlos André tinha um projeto, que ele também lutava por isso, e ele comprou a ideia e o Piola foi negociar com o pessoal do GRESF. E o pessoal topou transformar aquilo ali no museu. Como eles toparam, claro que vai ter uma série de trabalho agora, fazer o projeto, aprovar e discutir, tal. Mas o Piola resolveu, nós íamos lançar esse coisinha aqui, lá no Parque Nacional, que parecia o lugar ideal para lançar, né? Porque é aniversário do Parque Nacional, da Passagem dos Santos, vamos lá. Mas o Piola resolveu fazer no GRESF, que já coincidindo com o lançamento da campanha de transformar aquilo no museu. Dá o chute já. E o pessoal, todo mundo gostou, adorou. Então nós vamos ter um museu ali também. Ok, então tá bom, Chico. Eu quero agradecer muito a tua presença, dizer que é importante, volta e meia a gente escutar um pouco da história de Foz do Iguaçu, resgatar e vamos depois que você ler, vai sobrar espaço para uns comentáriozinhos ali do texto. Tá bom ali. Também. A virada do século nas asas da história de Chico de Alencar. Obrigado, Chico. Foi um prazer, muito grande. 12h59, os principais jornais do Brasil estão dizendo hoje, o Globo, presidente da Fiesp, diz que Temer é contra aumento de impostos. A Folha de São Paulo, repatriação, bate recorde de 125 milhões de dólares em 2015, com a Lava Jato. O Estado de São Paulo, manifestantes pró e contra impeachment brigam em São Paulo. O Correio Brasiliense, o Ministério Público quer ajudar a delator para investigar Lula. 0 horas. Serra pressiona PSDB a participar do governo Temer. Brasil Econômico, últimos dias para declarar o Imposto de Renda 2016, prazo termina no dia 29. A Gazeta do Povo, nos pênaltis, Atlético Paranaense do seu Júlio Afonso, venceu o Paraná e está na final do Paranaense. E a Gazeta do Iguaçu dizendo que Justiça solta 10 presos da Operação Pecúlio. Operação Pecúlio é essa desencadeada aqui em Foz do Iguaçu e algumas cidades da região, que prendeu 15 pessoas ligadas a obras aqui em Foz do Iguaçu e também ao Sistema Único de Saúde. A investigação é desvio de dinheiro e 15 pessoas foram presas entre prisões temporárias e preventivas. As que eram prisões temporárias de 5 dias, 10 já foram liberados, né, voltaram para casa e deverão voltar à delegacia assim que solicitados para depor. E os outros 5 continuam presos e aí vai se ver, né, se leva para a cadeia pública, o que vai acontecer. A Polícia Federal hoje vai atualizar mais informações sobre a Operação Pecúlio, nós estaremos atentos a isso e amanhã a gente traz todas as informações. São 13h01, Enes, para ir embora. O que tem para encerrar essa segunda-feira, antes que comece o frio? Após os 114 dias do acolhimento do pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff, né, hoje no Senado é feito a eleição do presidente. Aliás, começa oficialmente hoje no Senado a medida do impedimento. A sessão de hoje vai eleger os membros da comissão especial que analisará a admissibilidade do processo. O colegiado só deve ser instalado efetivamente amanhã. Isso segue um rito às riscas, né? Tudo é medido, tempo, dia, tudo certinho, né? A partir disso aí, será concedido prazo de 10 dias para exatamente analisar o relatório que foi enviado pela Câmara Federal. A votação do relatório deve ocorrer no dia 9 de maio. A comissão vota no dia 9 de maio. 3 dias depois, no dia 12, vota o plenário do Senado Federal. É isso aí. Muito bem. 1 e 2. Eu acho que no Senado a coisa mais organizada, o rito todo já está colocado, né? Diferente da Câmara, que o STF teve que intervir
né, e dizer como que devia proceder. Mas no Senado também foi definição do STF, né? Mas bem antes de começar as conversas, né? Mas já está tudo estabelecido, já estava meio que tudo pronto ali na Câmara. O Cunha tentou usar artifícios e artimanhas ali, né? O STF teve que intervir e dizer, não, o negócio funciona assim. No Senado já está tudo esclarecido. 13-13. E o placar do impeachment disse o quê? Está quanto de senadores contra e a favor, Júlio? Segundo a Folha de São Paulo, 50 senadores já se demonstram a favor e 20 se demonstrando contra. Lembrando que para o afastamento, né, seu Enio, são necessários a maioria simples, ou seja, 41 Mais deputados. Então, senadores, exatamente. E daí, após os 180 dias do afastamento da presidente, são necessários aí a maioria absoluta, que seriam 54 deputados, ou seja, 2/3 mais dos senadores, digamos assim, aprovando para ela seja cassada definitivamente. Muito bem, acho difícil reverter, viu? 13:13, 22 graus, obrigado pela sua audiência, uma boa semana, amanhã a gente volta com o Contraponto. Obrigado e até lá.